E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de Geografia para você, aluno da terceira série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira, ministro aula de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Hoje eu vou falar um tema sobre propostas de reversão da degradação do ambiente urbano e eu não conseguiria fazer com que esta aula chegasse até você com qualidade se eu não tivesse a ajuda do intérprete Moisés aqui, meu colega aqui do lado, transmitindo com qualidade essa aula para vocês. E os meninos aqui do estúdio, o Beto e o Jamerson, e a galera ali da recepção, a Silvia, que sempre organiza as aulas direitinho, para quando a gente chegar aqui só transmitir para vocês aqui, tá bom? Mas o que seria reversão? O que é voltar uma coisa atrás, reverter alguma coisa? Né? Quando eu falo de degradação, todo mundo sabe que degradação é algo que está sendo destruído, poluído, acabado no linguajar popular, né? Então nós sabemos que o ambiente urbano, aí da zona urbana, ele está sendo constantemente degradado. E você já deve ter falado aí pelo lixo, pela poluição, exatamente pela erosão, sim, por várias coisas. E hoje nós vamos trazer quais são esses principais problemas, mas também vamos tentar trazer algumas propostas de reversão para estes problemas na aula de hoje. Então fica ligadinho aí com a gente que você vai entender aí o que vai ser passado hoje, né? Primeiro, eu vou começar falando aí das causas dos problemas ambientais urbanos. A primeira delas aí é o desenvolvimento industrial. Vocês sabem que existem vários tipos de indústria, já estudamos os tipos de indústria aqui quando trabalhamos a Revolução Industrial. Todos os tipos de indústria eles vão causar impactos ao meio ambiente, seja a indústria de extração do petróleo, seja a indústria de construção, seja a indústria de produção de automóveis, elas vão trazer impactos ao meio ambiente, tanto impactos da poluição do ar, devido à queima, né, nas indústrias, como também no caso da extração do petróleo, nós vamos ter aí a questão dos impactos que podem ser causados pelo vazamento e a construção de automóveis, a poluição também que pode ser vista. Então, isso vai degradar o ambiente urbano, ok? Então, o primeiro deles aí, desenvolvimento industrial. O segundo é o crescimento acelerado e desordenado das cidades. O que seria um crescimento acelerado? É quando não há um planejamento e, por incrível que pareça, a maioria das cidades de países subdesenvolvidos, eles têm esse crescimento desordenado, porque não há um planejamento. Vocês sabem que as pessoas vão migrando para a cidade no processo de êxodo rural, já comentamos muito isso aqui, e eles vão morando aí em bairros periféricos, vão engrossando a massa aí da periferia ou em favelas, em áreas onde eles têm condições de comprar, tem condições de construir. E não houve ali nenhum planejamento. Primeiro o habitante vai morar lá, depois, quando acontece é que vai vir o saneamento básico, asfalto, iluminação, quando vem, nem todos os bairros têm isto, né? Então, um bairro sem planejamento, então vai ter sérios problemas, sérios impactos ao meio ambiente, né? Como a questão do desmatamento em áreas que não deveria, as margens de rios, por exemplo, para pessoas morarem. Vai ter a questão da poluição das águas pelos esgotos, né? Que são lançados aí, o lixo, a produção de lixo, ok? Então vai ter esses problemas. Aumento do número de habitantes e também da quantidade de automóveis. Quanto maior for a população, mesmo que nem todos tenham condições de ter um automóvel, se todos tivessem, ninguém andava, né? A pessoa fala assim, olha, se todo mundo tivesse um carro, não dava para circular. Vocês sabem que, por exemplo, na Grande São Paulo, tem certas horas do dia que é impossível o cara conseguir chegar em casa ou chegar ao trabalho, os engarrafamentos de quilômetros, né? Então, pela quantidade de automóveis. Se está tendo automóvel, queima de combustíveis fósseis, vai poluir o ar. Se polui o ar, aí vem todos aqueles problemas da poluição do ar, inversão térmica, ilha de calor, chuvas ácidas, não é isto? Aquecimento global, tudo isso já foi visto nas aulas aqui, tá? Por isso que eu estou só citando. Se você vem acompanhando desde o início, deve estar por dentro de tudo isso. Quais seriam os principais problemas urbanos que eu estava citando aí na introdução? Poluição das águas e dos solos. A poluição das águas são vários os fenômenos que podem poluir, tanto lixo, os esgotos que são lançados, vazamento de óleo na extração, ok? E a poluição do ar pode ser feita através da queima de combustíveis fósseis, das indústrias. No caso da poluição das águas, também pode ser através de agrotóxicos que são lançados nas lavouras. Nós sabemos que há uso bastante de agrotóxicos, inseticidas. Então, isso, quando chove,
ou podem ser levados para as águas próximas, rios ou córregos, né? Então vai causar a poluição também, correto? Tranquilo até aqui. A inversão térmica, conforme eu citei, chuva ácida, nós sabemos que a inversão térmica é uma troca de calor, porque tem que manter a temperatura normal, mas a poluição do ar não permite que isto aconteça, então há uma inversão térmica, onde deveria ficar o frio, vai ficar quente demais, a temperatura vai ficar mais elevada e o ar bastante pesado e poluído. Isso também pode gerar a quantidade de partículas que estão no ar, suspensas, de partícula poluída. Quando houver o processo do ciclo hidrológico, para que aconteça a chuva, essa chuva vai vir poluída, né, chamada de chuva ácida, porque a chuva é naturalmente ácida, mas é uma acidez normal, não pode ser além do permitido. É tanto que não é aconselhável que se tome banho na chuva, nas primeiras chuvas do ano, né, porque ela tem bastante acidez. Então, a chuva ácida, ela vai além disso, não tem acidez normal, tem uma acidez acima do normal, que pode corroer monumentos públicos, pode acabar com vegetação, com lavouras. Então, é um problema a chuva ácida, ok? E nós temos também a impermeabilização do solo. O que é isso? Locais onde tem muitas moradias, vai ter asfalto e calçadas. Geralmente, se não houve um planejamento, lembra que eu citei lá atrás a questão do planejamento? Se não houve um planejamento, eles não vão ter uma área verde para que aconteça a infiltração da água da chuva no solo. Então, essa água vai transbordar. Né? Então, vai causar os alagamentos, vai entupir os bueiros, tudo isso por conta da falta da área verde, tá bom? Isso também pode ocasionar ilhas de calor. Quem já ouviu falar de ilhas de calor? É a concentração de calor, principalmente nos grandes centros da cidade, por conta da ausência da vegetação, presença constante de prédios, asfalto, calçadas e automóveis circulando. As ilhas de calor acontecem somente nas cidades, ok, gente? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Poluição visual e sonora. Quem que aguenta aí o caminhão daquele cara, não vou dizer que eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem aqueles caminhão que você está em casa de boa e fica passando, fazendo propaganda, né, no ouvido da gente. Também tem a poluição visual, que são os outdoor, cartazes no centro da cidade, que também causam um certo desconforto, né, pode causar um acidente, por exemplo. Alguém que está dirigindo e tira a vista para olhar um outdoor daquele ali. E como amenizar os problemas ambientais? Conhecer, vocês já conheceram todos, né? Um dos primeiros procedimentos a serem colocados em prática é o maior controle da natalidade. Lembra que eu disse, quanto maior a população, maior a produção de lixo, maior a quantidade de automóveis. Então, se reduzir a questão do controle da natalidade, se reduzir, né, já resolve essa situação aí. Um outro fator que pode ser extremamente eficiente no processo de conservação está inserido no contexto da educação. A educação, principalmente tratando da questão ambiental, trabalhar o tema sobre questão ambiental nas escolas, que já é trabalhado. E quanto maior o nível de formação da mãe, menor a quantidade de filhos, também já controla aí a questão também da natalidade, tranquilo? No caso das águas, né, o que é preciso aí? Que haja um processo de despoluição dos mananciais, que não é fácil, mas já tem locais que fazem, né? E também preservar os recursos hídricos, fiscalizar, evitar desperdício, né? E trabalhar também a reciclagem da água, né? Como a gente citou. Então, é um fator que pode minimizar os danos aí ao meio ambiente. Nós sabemos que parar totalmente os impactos ambientais não podemos, é impossível vocês dizer, a partir de hoje ninguém vai mais poluir, mas nós podemos amenizar os danos causados por esses impactos ao meio ambiente, ok? Nós temos outro fator extremamente poluidor, que é o lixo. Nesse sentido, a reciclagem e a coleta seletiva são indispensáveis. Lembra dos R's? Repensar, reutilizar, reciclar, recusar, reduzir. Então, o lixo, como ele causa grandes impactos ao meio ambiente, pode também ser resolvido através da reciclagem, como também a coleta seletiva, não jogando o lixo na rua, né, em córregos, quem mora próximo. Coloca separadinho nas sacolas para que o caminhão do lixo leve na seleta coletiva, ok? Como considerações finais, o que a gente tem que praticar? Que eu já falei aqui em outras aulas. O desenvolvimento sustentável, né, que ele pode ser praticado de forma planejada, produz resultados significativos, alia crescimento econômico e ambiental e é o principal foco desse processo de reversão aí dos problemas ambientais urbanos. Tranquilo até aqui?
Todo mundo entendeu? Podemos ir para nossas questões? Então vamos lá. Primeira questão: os problemas urbanos envolvem transformações ocorridas no espaço com destaque para, letra A, a ausência de políticas de planejamentos voltada para o crescimento das cidades. B, a expansão da frota de veículos elétricos presente nas regiões metropolitanas. C, a conservação do leito natural dos cursos de água que percorre as cidades. D, o processo de descréscimo da população mundial que vive nos centros urbanos. Letra E, o aumento da manutenção de áreas verdes presente nas zonas periféricas urbanas. Dá mais aquela conferida, aquela olhada rápida. Vamos para a resposta? Olha só, isso acontece por causa das ausências de política de planejamento, né, voltada para o crescimento das cidades. Nós comentamos isso, né? Essas faltas de organização, planejamento é que causa todos esses problemas aí ao meio ambiente, né? E se tratando aí dos grandes centros urbanos. Vamos para a questão 2. A poluição atmosférica é um dos principais problemas vivenciados nas cidades. São eventos ambientais derivados desse processo. A, o que provoca aí a poluição atmosférica lá? Letra A, poluição sonora e ilha de calor. B, remoção da vegetação e do solo. C, erosão do solo e o efeito estufa. D, inversão térmica e a chuva ácida. Letra E, compactação do solo e do relevo. Há mais uma lida aí, né? O que são os eventos derivados desse processo aí? Vamos lá? Pensou? É inversão térmica e a chuva ácida, né? A emissão de poluentes no ar provoca grandes impactos nas cidades. Esse fator, para além de aspectos ligados à questão ambientais e sanitária, atua na intensificação de outros problemas ambientais. O acúmulo de poluição nas cidades causa, por exemplo, a inversão térmica e a chuva ácida, né? Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa está interligada à outra. A ideia é, sabemos o que diante disto tudo? Que não podemos acabar com os impactos ambientais. Se você ouvir algum discurso de algum político, algo do tipo, dizendo que se ele ganhar, vai acabar os impactos ambientais, não é possível. Porque a indústria vai continuar funcionando, a população vai continuar produzindo lixo, a população vai continuar consumindo. O que pode ser feito é minimizar os impactos ambientais. E é isto que eu queria transmitir na aula de hoje, para você entender como pode ser revertido, né? Como posso, pelo menos, diminuir esses impactos aí, se tratando da zona urbana, já que nós estamos tratando da cidade, mas ele pode ser amenizado também no campo e em outros setores. E chegamos ao final, gente, de mais uma aula. Obrigada a você que ficou conosco aí até o final. Eu espero ter conseguido, de alguma forma, contribuir com a sua aprendizagem. Eu espero também encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir, que Ele mesmo esteja abençoando a sua vida e da sua família. Um forte abraço a todos. Fica na paz de Deus e tchau, tchau, gente.